Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Clima na Semana. Estamos de volta com Marco Antônio dos Santos, nosso parceiro agrometeorologista da Rural Clima, voltando de férias, um ânimo novo, baterias carregadas, como sempre se fala, que eu não sei por que usam essa expressão, mas tudo bem, né, Marco? Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus, muito bem. Um feliz 2025 agora oficialmente, né? Apesar de a gente ter conversado aí né, por mensagem, por telefone, Ah, mas a todos aí um feliz 2025 a todos. Voltando aí das férias e agora para valer, né, meu amigo? a gente vai dando, porque a gente vai conversando com as pessoas que vão voltando de férias, enfim, a gente vai continuando com o Feliz 2025 até março, por aí, né? Mas vamos firme. Bom, bom, Marco, eu sempre dou o recado aqui, que é importante que você se inscreva e ative as notificações do nosso canal no YouTube, Safras TV, todos os dias um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal, em safras.com.br. Você conhece a plataforma Safras, tudo em um só lugar, agência de notícias, serviços de consultoria, temos tudo ali na plataforma Safras para vocês. E se você estiver com Safras e Mercado e estiver com a Rural Clima, você já está com meio caminho andado aí para ter as melhores informações do mercado. Dito Meio caminho, não, isso, você está com um caminho e meio andado. óbvio, né, o Marco é melhor na propaganda do que eu, mas tá certo. Vamos lá, Marco. O que a gente tem para essa semana? Continua aquele cenário de mais umidade para o centro-norte, um clima, apesar que, olha, em Santa Catarina aí deu, o pessoal está sofrendo em Santa Catarina, a gente sofreu no Rio Grande do Sul ano passado e teve bastante problema aí de excesso de chuva em Santa Catarina, né, Marco? Então, Exatamente. Ó. a gente tem até ali aí, essa história de falar que tem menos chuva no sul, porque tem algumas regiões, até agora esquentou muito em Porto Alegre, por exemplo, e aqui a gente fica com medo quando dá esses calorões aqui, porque daqui a pouco vem tempestade e aí coisa fica feia, né, Marco? Mas como é que está a Exato. situação? Olha, meu amigo Alessandro, e a todos aí, reparem nesse mapa que está na tela aí de vocês, né? Que as chuvas, os maiores volumes, que são essas manchas mais rocheadas, ainda continuam sobre toda essa faixa central, estão pegando desde o sudeste até o centro-oeste, porém, diferentemente do que foi os últimos mapas, né? Os últimos boletins, as chuvas retornam ao Rio Grande. Aí, No entanto, a semana ainda será marcada por pouquíssimas chuvas no sul, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As chuvas no sul devem ficar mais concentradas no Paraná e no Mato Grosso do Sul e partes do Paraguai. Porém, na sexta-feira, ó, dia 24, uma nova frente fria avança pelo norte da Argentina e levará chuvas de forma um pouco mais irregular, mas levará chuvas a grande parte das áreas produtoras, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul. Fato lembrar que você mencionou Santa Catarina, mas o excesso de chuvas estão na faixa leste, não na faixa isso. oeste de Santa Catarina. Regiões de Chapecó, Xanxerê, toda essa área que tem a maior produção de soja, né? Soja, milho, está sofrendo, assim como também o Rio Grande do Sul. Então, deixa bem claro que Santa Catarina está chovendo muito bem, só que na parte leste, né? Tá atrapalhando o pessoal que está tentando aproveitar o verão, prejudicando muita gente em Florianópolis, mas quem precisa de chuva da produção mesmo, mais para a área oeste, também está sofrendo, ou seja, está ruim para todo lado. Exatamente. Porém, a partir de sexta-feira, essas chuvas retornam ao sul, em especial ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e partes ali do Paraná. E com isso, há uma tendência aí de melhora nas condições. Lógico, as quebras já estão consolidadas, dificilmente haverá uma recuperação nas perdas, principalmente no caso da soja, mas já pelo menos estanca as perdas, que é um bom sinal. Já na faixa central, as chuvas ainda continuam ao longo dessa semana. Ó, reparem no mapa do acumulado de hoje até sexta-feira. O problema fica para a região do Parecis, no Mato Grosso e Rondônia, que há muitas chuvas por lá, está chovendo demais por lá,
Isso vem realmente inviabilizando os trabalhos e até com algumas perdas pontuais nas lavouras de soja, tá? Porém, na próxima semana, continua chovendo no Rio Grande, continua chovendo em Santa Catarina, Paraná e Paraguai, e até mesmo no sul do Mato Grosso do Sul. Porém, os corredores de umidade ainda mais expressivos ainda continuam sobre a faixa central e norte. E aí, na virada do mês, chega a tal invernada que a gente vinha comentando com vocês desde o ano passado. Apesar de muito de vocês que estão nos assistindo nesse momento, já principalmente do Mato Grosso e do Goiás, que estão dizendo que não para mais de chover, todo dia chove, o problema é que na virada do mês há uma tendência aí sim daquela invernada, mas invernada brava mesmo, daquela de você não conseguir tirar as máquinas dos barracões, né? Ou até mesmo atolar se as máquinas estiverem no campo. Então, muita atenção para essa virada do mês aí, principalmente no Sudeste, Centro-Oeste e partes das regiões do Mato Piba e Pará. Já no Sul, as chuvas continuam, só que ainda de forma ainda mais espaçada, como estava acontecendo entre novembro e dezembro. Marco, como é que está o teu nível de preocupação em relação a isso? Então, eu vou te pedir para tu tirar o teu compartilhamento, que eu vou Tá bom. compartilhar aqui, Marco, a colheita da soja, segundo o último levantamento de safras. Olha aqui, só para a gente comentar com dados aqui, que sempre ilustra bem. A gente está no comecinho, né, Marco? Vamos dizer assim, bem no comecinho ali, ó. Até o dia 17 de janeiro, o Brasil com 1,1% da colheita de soja realizada, tem um atraso, sim, em relação ao igual período do ano passado, 5,1%, estava no ano passado, e a média de 5 anos é 3,3%. Não dá para dizer que é nada alarmante, porque é só o começo, mas pelo que tu mostrou aí desse mapa aí, o pessoal vai ter que escolher bem as janelas aí para evoluir na É, sua colheita, né, mano? esse 1,1% que deixe bem claro aí, é porque realmente começou mais tarde esse ano, né? O ano passado, né, o plantio de 23 com colheita em 24, o plantio foi muito cedo, se vocês recordam. Teve É, depois, ficou espaçado porque não chovia por conta daquele todo aquele problema com o El Ninho, né, de 23. Esse ano não, as chuvas todo mundo plantou muito tarde, então era fato que o plantio, a colheita da soja ia ocorrer mais tardiamente. Porém, nós vamos começar a ver a partir já dessa semana e principalmente da semana que vem, saltos muito grandes na colheita, porque se concentrou muito o plantio. Então, tudo vai chegar muito cedo, muito junto, quer dizer. Então, nós vamos ter saltos muito grandes, diferentemente de anos anteriores, que eram mais espaçadas o plantio. Então, essa colheita, 4 pontos percentuais a menos, isso para mim não tem nenhuma novidade, já era sabido beleza. disso, tá? Minha preocupação é realmente com excesso de chuvas, isso sempre a gente deixou muito bem claro, que com excesso de chuvas no principal período ali de colheita, que era final de janeiro, e a primeira quinzena de fevereiro, com relação ao excesso de chuvas no Sudeste e Centro-Oeste, partes do Mato Piba e Pará, e agora, essa ausência de chuvas nesses últimos 20, 30 dias no sul do Brasil. Então, realmente, isso trouxe um problema sério para as regiões. Hoje, eu estou retornando hoje das férias, então estou me apurando de tudo, mas hoje já chegou um monte de mensagem para mim de clientes falando que está mais de tá com 30 dias sem chuvas, que a última boa chuva foi ali perto, naquele final de semana antes do Natal. Depois disso não choveu mais. Então nós estamos aí quase beirando 30 dias sem chuvas. Então isso vai acarretar em algumas quebras, sem dúvida nenhuma. Então isso pode realmente trazer uma redução na produção final. O problema fica para ver como que. Não é problema se regiões do Mato Grosso, do Goiás, que estão muito bem, compensam um pouco as quebras, né?
as perdas que ocorreram no sul, que estão ocorrendo no sul. Então a gente precisa colocar isso agora na balança para ver o tamanho da quebra no sul e se a alta produção, né, que está sendo esperada nas regiões como Sudeste, Centro-Oeste, até mesmo partes do Mato Piba, compensa pelo menos parte dessas quebras no sul, tá? Mas, assim, lógico que eu tenho um grau grande de preocupação e se as chuvas retornarem agora no final de semana, como os modelos estão prevendo, eu acho que estancam as perdas, mas se ela por acaso vier a falhar, aí a perda pode ser ainda maior no sul do Brasil. E isso está associado, essa ausência de chuvas no sul está diretamente associada ao fenômeno Laninha, que pela primeira vez na história desses fenômenos, pelo menos que a gente tem relatos, né, oficiais, chegou muito tarde, chegou no verão. Normalmente, esse fenômeno, ou o El Niño ou a Laninha, ele começa a desenvolver durante o nosso inverno, ou seja, no meio do ano, e na primavera, ali, entre setembro e outubro, que ele ganha intensidade. Esse ano não. Esse ano ele veio aparecer no verão, algo inédito na história desses fenômenos. E E qual é isso o positivamente efeito, vai ter impacto. o efeito claro disso aí, dessa diferença agora? Como assim? O clima, Desculpa. o efeito no clima, o que que a gente vai Então, o ver efeito é essa ausência, primeiro, a ausência de chuvas no sul, que nesse aconteceu, momento agora? exatamente. Só que para frente, como é uma laninha de baixa intensidade, E quase curtinho. beirando a neutralidade, e de tiro muito curto, porque os modelos indicam, eu estava vendo isso hoje, que os modelos indicam que já no outono ela volta para uma neutralidade, o impacto é quase que nulo daqui para frente, porque se realmente confirmar o que os modelos estão prevendo do retorno das chuvas no sul, a partir agora já dessa semana, da semana que vem, desculpa, né? O problema acaba. Então a laninha teria pouco efeito, né? Outro ponto, mas aí é positivo, é para estender as chuvas. Então, há uma tendência de que as chuvas se estendam um pouco mais esse ano do que foi o ano passado. Então, em regiões principalmente produtoras aí de milho, que é do Paraná para cima, né? A tendência é que as chuvas se estendam até começo de maio. Pode ocorrer ali a segunda quinzena de abril mais seca? Pode, sem dúvida nenhuma. Mas dificilmente, por conta desse resfriamento das águas do Pacífico, teremos um corte tão prematuro das chuvas ou ausência total de chuvas durante o outono, como foi em 2024. Ou seja, há uma tendência que o safrinha ou as lavouras de segunda safra sejam mais beneficiadas esse ano. E aí, e a relação disso com o frio, né? Não tem maior risco, não tem Tem, maior lógico que perigo. tem. O que a gente pode ver pelo menos que os modelos estão sinalizando, lógico, que está muito cedo para falar em qualquer coisa, mas o frio esse ano chega mais cedo. Isso não tenha dúvida. Isso a gente já vinha comentando. Porque aí já vai estar neutro, já vai ter Porque laninha dado apesar tchau de também, você né? estar neutro, mas só o fato das águas do Pacífico ainda estarem mais frias, isso faz com que as massas de ar polar cheguem mais cedo no, no Brasil ou na América do Sul. Então, podemos começar a ver ondas de frio um pouco mais intensas. Não estou falando que vai ocorrer ou não geada, isso é um outro fato, mas a gente pode começar a ver ondas de frio já no final de abril e início de maio, né? Então, a gente pode começar a ter realmente uma condição aí de um inverno precoce esse ano. Beleza, Marcos, para encerrar, porque eu sei que o amigo já volta enlouquecido aí, demandadíssimo. Vamos falar um pouquinho só da cana e do café, né? O café a gente sabe, nós Tá? dois gostamos muito, mas a cana deu uma melhorada muito boa, né, nas condições para a safra do Centro-Sul, Sim, mas o café lógico, né? continua muita preocupação, o mercado enlouquecido, né? É claro que a É, cana tem uma condição diferente aí de recuperação em relação ao é, café. a cana está indo muito bem porque está chovendo e está fazendo sol, né? Não está invernado, principalmente em São Paulo, né? Minas e sul no Goiás, que são os principais polos produtores, e principalmente São Paulo, né? Que é o principal polo produtor de cana-de-açúcar do Brasil.
Então, essa associação entre umidade boa, o solo está com capacidade cheia. Eu estava vendo isso hoje, né? Os reservatórios estão muito, do solo estão muito bons. E você está tendo sol, bastante radiação, e isso faz com que a cana se desenvolva rapidamente. Para o café, eu acho que o grande problema não é o agora, porque vem chovendo da mesma Sim, forma para a cana. A grande dúvida do café é com relação ao impacto que a seca e as altas temperaturas de 24 causaram na produção. A gente, a gente viu que em dezembro realmente a planta derrubou muito chumbinho no chão, né? Houve aí todo aquele estresse da planta, né? Que era fato que isso ia acontecer. E agora qual o tamanho? Porque para os frutos que estão na planta, as condições climáticas estão excepcionais. Então, do pouco do fruto que tem na planta, a planta está enchendo grão. Então, provavelmente teremos grãos bons, certo? E se chover até final de abril ou em maio, cara, é uma safra relativamente boa do que está na planta. Isso que eu quero deixar bem claro, certo? Só que a quebra foi gigantesca. Não tenha dúvida que a quebra no café foi gigantesca. Só que os grãos que estão na planta estão tendo boas condições para se desenvolverem, diferentemente do ano passado, né? beleza. Então, eu acredito que realmente é um ano bom para o café, tirando, lógico, deixar esse bom para o café é de agora em diante, porque não Sim. está faltando umidade e o clima está favorável. O grande problema da cafeicultura, e por isso essa loucura toda no- que tá, foi a, o 23 de 24, que foi extremamente seco e muito Sim. quente, E mais né? pro Arábica mesmo, que tem muita coisa que estão falando aí no Conilon, que realmente vem uma safra em relação à Arábica relativamente boa, né? Mas e a gente tem aquela condição, né, Marco, que o preço realmente está muito bom no mercado, os produtores estão aproveitando, e daqui a pouco isso se vai adiante, essa condição favorável no mercado, e aí já vamos olhar daqui a pouco para 26, se o clima vai ser É, bom para a safra se você do próximo ano. continuar, se os modelos, se o primeiro semestre for do jeito que os modelos estão dando, lógico, ainda tem muita coisa para acontecer, né? Você tem um ano e meio ainda para acontecer para o café, mas, entre aspas, sugere, não estou falando que vai acontecer, mas uma safra muito boa para 26. 25 está comprometida completamente, vai faltar café no mercado. Mas 26, tudo está caminhando para que seja um ano bem melhor. Então, aproveitem. Excelente, Marco. Então, fechando aqui, a tua maior preocupação mesmo é mais com o sul, né? Com o que aconteceu de Sim, falta de chuva, porque até essa invernada que vem aí para a região centro-norte é uma coisa que vai acontecer, mas vai ter as suas janelas ali para a evolução da colheita, e sim, daqui a pouco isso vai até ser bom adiante lá para a safrinha e por aí vai, né, Marco? exatamente. Show de Perfeito, meu bola. amigo. Obrigado, Marco. Meu recado final é só para você estar junto conosco nas nossas redes sociais e fique também conosco nos próximos cursos e eventos de Safras e Mercado que estão na descrição do vídeo. Muito obrigado, Marco. Uma boa semana para ti, boa semana a todos. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí e até semana que vem.